E falando sobre um futuro, senador, se eleito for, como que será a sua relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? E se não for eleito, como que o senhor atuará diante da base governista? O senhor terá uma postura de mais apaziguadora ou mais um opositor ferrenho? Olha, se eleito presidente, o meu papel é de árbitro, né? Eu preciso governar pares, né? Ou seja, cada senador tem o mesmo peso, o mesmo tamanho. Então, a necessidade que eu vejo naquela casa é permitir que a casa de fato funcione, que os processos fluam, que as votações sejam feitas e que as pautas estabelecidas elas sejam validadas pelo Colégio de Líderes, pelos senhores senadores, mas sobretudo pela sociedade brasileira. Então, vários projetos importantes hoje estão nas gavetas. Então, a minha perspectiva não é fazer da presidência do Senado um ponto de uma oposição cega ao governo federal. Agora, é evidente que nós faremos, como presidente, a defesa de um legado. E como senador, caso fiquemos na oposição, exercendo o meu papel. O papel que a democracia e que as eleições me colocaram. Como alguém que vai fiscalizar o executivo, vai propor leis e vai fazer um papel necessário de defender um legado que considero extremamente importante para o Estado brasileiro. Só um exemplo para exemplificar o que eu quero falar, para deixar claro, aliás, o que eu quero falar. O marco do saneamento, que começa a vigir em 2020, em um ano, aumentou em 1000% os recursos para tratamento de esgoto no nosso país. O marco ferroviário, em 170 anos, a gente tem 30 mil quilômetros de trilhos. Em 2 anos, nós temos 23 mil novos quilômetros contratados. Então, você não pode abrir mão dessas conquistas que a sociedade e o Estado brasileiro tem em nome de um viés, de uma visão atrasada, retrógrada, ideológica do governo que está chegando. E quais desses projetos que estão na gaveta o senhor tiraria já de cara? 1 ou 2? Olha, eu acho que a questão da maioridade penal é um projeto que precisa ser discutido, né, e que ao longo do tempo tem sido procrastinado. Acho que nós precisamos tratar dos projetos ambientais, né, que estão sendo sobrestados pela questão ideológica também. Eu acho que tem que haver discussão e que o Congresso se debruce e vote. Né? Por exemplo, a questão dos defensivos. Nós somos hoje um país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O agronegócio representa 27% do nosso produto interno bruto. O governo que entra coloca o agronegócio como adversário, né? Fazendo muitas vezes o jogo daqueles que se opõem a nós economicamente. Porque se você pegar a Europa e os Estados Unidos, os seus países têm reservas florestais infinitamente menores do que o nosso país. Né? Usam combustível fóssil, a sua matriz energética é completamente defasada. O Brasil tem mais de 70% da sua matriz energética limpa. Né? Então, nós somos um exemplo para o mundo, mas somos colocados como vilões. Né? Então, essa é uma discussão, inclusive, que vai ser muito forte nesse governo, até pela escolha dos seus ministros. Né? A ministra Marina já vai para Davos aí com uma postura completamente diferente da que nós tínhamos anteriormente. Veja a questão da OCDE. Né? Está sendo relativizada a nossa entrada na OCDE. Né? A declaração do Haddad mostra que deixou de ser prioridade. E o que é a entrada da OCDE para o Brasil? Significa práticas de compliance que fazem com que nós tenhamos condição de competitividade, de melhoria da qualidade gerencial e administrativa, que certamente vão fazer diferença na vida das pessoas. Veja o movimento que foi feito no final do governo passado sobre os auspícios do governo atual, de se mudar a lei que rege as estatais, para permitir aí que essa quarentena de 36 meses se transforme em 30 meses, o que é uma brincadeira, um escárnio, né, para que agentes políticos voltem a povoar, né, as estatais, as empresas brasileiras,
e voltemos ao tempo em 2015, foi o último ano inteiro do governo do PT, onde tivemos um prejuízo de 30 bilhões de reais por ano. Esse ano a gente estima que vai fechar em 250 bilhões de superávit, porque hoje é uma profissionalização, né, da ocupação dos bancos públicos das empresas públicas brasileiras. Então isso deu certo, mas o governo atual parece que quer voltar a um passado que só decepcionou os brasileiros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente está muito atento.